monarquia, recém-nascido e cuidados. Condição do recém-nascido no século XIX. A criança, muitas vezes, era pouco individualizada, havendo confusão no sentido para designá-la, seja na língua portuguesa, bem como na língua inglesa. Assim, a palavra baby, que também era aplicada para crianças grandes, foi ajustada no século XIX, quando na língua francesa se adotou a palavra, que se pode traduzir como bebê, ou seja, a palavra bebê, passando em síntese, ter o entendimento de criança pequena. No Brasil, no século XVIII, era comum o abandono de crianças em virtude do intercurso sexual entre a etnia branca e negra. Eles acabavam sendo encaminhados para o sistema da Roda dos Expostos, localizada na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, além dos recém-nascidos oriundos de união biológica entre as etnias brancas e negras e filhos ilegítimos. Anterior à data de 15 de novembro de 1889, o Brasil era governado pela família imperial. Dom Pedro II era o dirigente do país, período em que foi proclamada a República, quando ele e sua família partiram para a terra natal, se instalando no Brasil o governo provisório. No século XIX, durante o período imperial, a vida da população sofreu muitas transformações, e em especial na segunda metade do século. Por exemplo, em 1888, ocorreu a abolição da escravatura. As sanitárias deixavam a desejar, e com isso doenças proliferaram. Alguns historiadores alegam que se tratava de atraso milenar, cotejado ao velho mundo. Por outro lado, a presença da família real trouxe alguns avanços em virtude de atender às condições da vida da monarquia. Nesse sentido, pode-se citar a Biblioteca Nacional, com mais de 200 anos de fundação, e o conhecido Arcos da Lapa, dentre outras instituições e obras promovidas pelo Império. As faculdades de medicina. Ainda no século XIX, foi criado o ensino médico, primeiramente na Bahia e em seguida no Rio de Janeiro, possibilitando a alteração no cenário médico e a formação de doutores nacionais qualificados no país. À época, eles produziam conhecimento através de registros denominados teses, para obtenção do título de doutor em medicina. Nas teses, além dos interesses sociopolíticos sanitários, também combatiam os cuidados prestados pelas parteiras leigas, bem como as curiosas, dentre todas as outras mulheres que cuidavam das crianças com base em hábitos populares e negligenciando os preceitos básicos de higiene. Algumas instituições, como a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, tentavam realizar as atividades das práticas do cuidado aos recém-nascidos conforme os preceitos básicos de higiene recomendados na época pela escola médica. Assim, visavam alcançar melhores cuidados após o parto e a prestação dos cuidados aos recém-nascidos, mesmo que fossem realizados por escravas ou empregadas. Cuidados prestados aos recém-nascidos. Florence Nightingale, no século XIX, na Inglaterra, preconizava que para cuidar de um recém-nascido era necessário ar puro, calor, limpeza do seu corpinho, roupas, cama, quarto e casa, alimentação adequada em horário regular, não assustá-lo nem sacudir o seu corpinho e seus nervos, iluminação e ambiente alegre, roupas de cama e pessoais adequadas, e o controle de todas essas coisas. Acrescentaria uma coisa: é tão simples apagar-se a vida de uma criança como o é apagar-se a chama de uma vela. 10 minutos de atraso em sua alimentação pode fazer a diferença.
Roupas do recém-nascido. O enxoval era composto de poucas roupas, a saber, uma camisinha, um roupãozinho de lã ou fustão, uma touquinha de seda branca e macia, sem ser atada com cordões e ou tiras, dentre outras peças. O uso de coeiro era recomendado para oferecer sustentação ao corpo do recém-nascido. A touca servia para ajudar a modelar a compressão da cabeça no sentido de evitar deformações ou alienação mental, pois o descuido conduzia à possibilidade de convulsão, meningite e afecções do couro cabeludo. Berço. A recomendação para o aposento do recém-nascido era que fosse pequeno, em quarto apropriado para o recém-nascido, pois não se deveria deixar a criança nos primeiros dias de nascida na mesma cama da mãe, em virtude do seu estado moral. O berço, além de ser considerado espaço para dormir, tinha por finalidade aquecer o recém-nascido, sendo necessário que fosse construído de modo a permitir a livre circulação do ar em seu interior, por meio das grades, preferencialmente em ferro. Eles deveriam ser suspensos a certa altura do solo e móveis para permitir uma ligeira oscilação. A posição do berço deveria ser próxima à cama da mãe, pois assim poderia ser assistido com prontidão e, além disso, receberia o calor de sua mãe. O berço ainda deveria ser coberto com um chamado cortinado, para moderar a entrada de luz e frio. Cerqueira Leitão, em 1882, dissertou sobre o cortinado, citando que, entre nós, o uso do cortinado é de rigor, para evitar as picadas dos mosquitos e outros insetos, que deveriam ser feitos de tecido leve, bem aberto, deixando livre para a circulação de ar, e as cobertas do leito deveriam ser proporcionais à estação. Cuidados com o cordão umbilical. No século XIX, alguns recém-nascidos eram acometidos pelo mal dos 7 dias, conhecido também como tétano neonatal. Anatomicamente, o cordão umbilical é uma haste flexível que une a placenta ao ventre do recém-nascido. O cordão é composto de 2 artérias e uma veia, além da gelatina de Wharton, que envolve os vasos umbilicais. Essa estrutura é revestida por uma membrana peritoneal. No período de 1836 a 1840, o clampeamento era realizado com um fio encerado, composto de 2 a 3 linhas, aplicando uma volta inteira ao redor do cordão, finalizando com um duplo nó. Os fios eram denominados de linhas de Bretanha, fios de linho ou de cadarço de 1 palmo de comprimento, dando 2 voltas em torno dele e um nó ao final, realizando 2 circulares, terminando com um nó duplo. A secção deveria ocorrer de 2 a 3 polegadas da inserção umbilical, mediante o uso de tesoura, bisturi ou navalha, dando preferência à tesoura. Após a ligadura e secção do cordão umbilical, dever-se-ia lavá-lo em água e, em seguida, colocar 2 compressas quadradas. A primeira com abertura arredondada, onde o cordão deveria ser introduzido, dobrando a extremidade da compressa por cima e para o lado esquerdo. A segunda compressa seria aplicada por cima. Cuidados no banho com o recém-nascido. O banho como um dos cuidados de higiene na infância no decorrer do século XIX era ministrado sem deixar o recém-nascido ficar tonto. Isso se deve à argumentação apresentada em 2 obras, intituladas Criança, Higiene e Cuidados Maternos para a Primeira Idade, de autoria de Hernance Dufaux de la Jonquière,
e o livro Tratado de Educação Física dos Meninos, para uso dos pais de família portugueses, de autoria de Francisco de Melo Franco, datado de 1790. A literatura médica apontava que o banho, em especial, era um capítulo à parte sobre a prática da higiene corporal. Como exemplo, pode-se citar que o banho frio era recomendado desde o primeiro ano de vida da criança. Barbaramente, se fazia mergulhar num rio o recém-nascido e, por este meio, pretendia formar cidadãos fortes, homens capazes, pelo seu desenvolvimento físico, de sustentar a República. A quantos não roubou a vida? Quantos não foram vítimas desgraçadas de tão cruel ensaio? Só escapavam aqueles cuja constituição forte apresentava resistência e se opunha a tão cruel golpe. Prática bárbara e infiel. Leitão, 1840, página 7. Pesquisas experimentais sobre a melhor temperatura da água para banhar o recém-nascido eram realizadas, mas, segundo relatos, os resultados dos estudos à época apontavam para a classificação da temperatura para o banho do recém-nascido nas faixas de 0 a 25 graus Celsius, frio, 25 a 30 graus Celsius, indiferente, 30 a 40 graus Celsius, quente. Naquela época, acreditava-se que os banhos frios aumentavam a energia dos órgãos, impedindo as perdas ocasionadas pela transpiração, o que conduzia alguns médicos à adoção e à indicação de banhos frios, como fortificante para as crianças, mas o uso exagerado levou a inconvenientes, como exemplo, o óbito. Por outro lado, os banhos quentes não deveriam ser realizados nos recém-nascidos, pois estimulavam o sistema nervoso, promovendo abundante transpiração. Além disso, ocasionavam debilidade, pois já se tinha observado o aparecimento de fenômenos congestivos para diversos órgãos e o aumento da excitabilidade nervosa, sendo até mesmo fatal. Para se ter uma ideia, o primeiro banho de alguns recém-nascidos era de manteiga ou de substância oleosa, bem como de ervas dados pelas comadres. Tal prática do cuidado após o nascimento do bebê tinha como objetivo remover o vernix, denominado vernix caseoso, sangue e outras secreções do parto. Após a retirada do vernix, a pele deveria ser limpa com esponja e, em seguida, a criança deveria ser imersa em água na temperatura em torno de 28 a 30 graus Celsius, pois correspondia à temperatura de vida intraútero. Alimentação. O aleitamento materno no século XIX era indicação pelos estudos do campo da medicina, salvo algumas exceções. Mas o costume popular à época era a comercialização do leite por meio das amas de leite, fossem elas negras ou brancas, sendo inclusive observada tal comercialização através dos anúncios nos jornais de grande circulação. Com o crescimento e desenvolvimento da criança, muitas amas construíam laços afetivos com os lactentes, se tornando popularmente conhecidas como mães de leite, e, consequentemente, acabavam por serem contratadas para a criação da prole do casal. Contudo, as crianças continuaram nascendo no Rio de Janeiro, e os cuidados prestados foram sendo mais bem ministrados. Os movimentos em prol à criança alcançaram maior dimensão e permanecem nos dias atuais em busca de melhor qualidade de vida, não somente para os recém-nascidos e lactentes, como também para as crianças, pois se entende que são eles o futuro e a esperança do país. E cuidando deles, poderemos, quiçá, avançar nas questões políticas, sociais, sanitárias e econômicas. Nesta perspectiva, alcançar a redução da mortalidade materna
infantil, redução das taxas de violência, dentre tantas outras que vêm se apresentando como desafio para o século XXI.